Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biologia, dando continuidade ao reino Animalia. Na aula passada, a gente iniciou esse reino, vimos as principais características, vimos os grupos que compõem esse reino, né? A gente viu que tem muitas características e essas características elas podem variar de acordo com o grupo, né? Então a gente viu lá no cladograma, né, que o ancestral comum pode ser um protozoário flagelado e a partir dele foram aparecendo novos grupos, né? Então a gente vai ver esses grupos, claro que assim, né? Os grupos que mais é cobrado pra gente, porque se a gente for puxar na literatura, como eu falei para vocês na aula passada, né? Existem mais de 30 grupos, tá? Então, assim, a gente vai ver aquilo que é mais básico pra gente, tá? Que realmente é o que é mais cobrado em prova pra gente, o que mais é aceito na educação básica, né? Então, a gente vê esses outros grupos um curso superior, né, que a gente precisa saber, a gente precisa ter o conhecimento que esses grupos existem, né, que existem estudos científicos aí indo atrás de novos grupos e tudo mais, tá? Fazendo vários levantamentos e uma grande constância sempre existe uma renovação, tá? Mas aquilo que realmente é cobrado pra gente são aqueles 9 grupos, né, que eu apresentei para vocês, e são eles que a gente vai estudar. Então a gente vai começar do mais primitivo e vamos indo para o mais derivado, tá? Alguns grupos são menores, outros grupos são maiores, então isso vai variar muito. Então, às vezes, um grupo a gente fala em uma aula, outro grupo a gente vai duas, três aulas, tá? Então, eu não vou estender muito o assunto por causa disso, tá? Então, eu vou falar o básico para vocês correrem atrás, tá? De algo mais aprofundado, porque aqui realmente a gente não tem esse tempo, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar então pelo grupo mais primitivo, como eu falei para vocês, que são os poríferos. Eles são os mais primitivos, né, porque eles possuem uma estrutura muito simples, né? Eles não possuem órgãos, não possuem tecidos definidos, tá? Então, os poríferos são chamados de esponjas ou espongiários. Tá? Então, vocês podem encontrar aí na literatura esses três termos: poríferos, esponjas ou espongiários. Tá? Então, eles são animais invertebrados aquáticos, né? Então, eles são sésseis, né? Que são fixos, né? Em um substrato. Lá no fundo do oceano, dos mares, ele fica séssil, tá? Preso a um substrato, seja uma rocha, uma pedra, tá? Qualquer coisa ali na areia, em alguma coisa ele tem que estar fixo, tá? Ele não se movimenta. Esse nome porífero é referente à presença de poros que eles possuem no corpo, né? Então, esses poros realizam a filtragem da água para a obtenção de alimentos, né? Então, é por isso, por ele ter esses vários poros, assim, ó, na estrutura do corpo, é que eles são chamados, então, de poríferos, tá? Então, eles possuem várias formas, vários tamanhos e cores, tá? Apresentam um padrão corporal básico, né, em formato de vaso, de tubo ou barril. Eles podem viver de forma solitária ou até mesmo em colônias, tá? Como eu falei para vocês, eles não possuem órgão nem tecidos, tá? Então eles não têm sistema nervoso, nada, tá? E possuem grande capacidade de regeneração. Então é um grupo muito simples,
né, que é o de mais fácil entendimento pra gente, tá? Bem básico esse grupo. Então aqui a gente tem a estrutura corporal dessas esponjas, né? Pra gente compreender. Tá vendo o quanto é simples? Não tem basicamente nada, né? Então eles possuem o quê? Uma parede perfurada por poros, né? Como eu falei para vocês, esses poros aqui é onde entra a água. Aqui no interior eles possuem uma cavidade chamada de espongiocele ou átrio, tá? Vocês podem encontrar esses dois termos. E aqui na estrutura, né, nessa extremidade aqui, tem o ósculo, que é uma abertura por onde sai a água. Então, não vai entrar água por aqui? Não. A água sempre vai entrar pelos poros, onde ela vai ser filtrada, né? E depois ela sai pelo ósculo. Sempre vai ser nesse movimento, tá? Externamente, eles são revestidos pelos pinacócitos, tá? Ou pinacoderme, que é essa camada aqui mais externa, tá? Que são célula achatada, né, e unidas. Vocês podem observar aqui no desenho, elas são achatadas e unidas. E a parede, né, essa parede, então cada célula aqui, ó, é chamada de pinacócitos, tá? E essa camada todinha é chamada de pinacodermo, certo? A gente vai ter a camada interna, que é essa aqui, onde eu tenho essas células ovoides e com flagelos. Essas células, né, com flagelos ou ciliadas é chamada de coanócitos, tá? Então, o movimento desses flagelos permite, então, a circulação e representa o sistema circulatório, tá? Existem ainda os amebócitos, que não está representado aqui, tá? Mas elas são células livres, que ficam aqui, ó, entre os pinacócitos e os coanócitos, tá? Então, são células livres, os amebócitos. O esqueleto é esse daqui, né? Que ele é interno, então essa estrutura toda aqui marrom é o esqueleto. Ele é composto por espículas calcárias ou silicosas, então é uma estrutura um pouco rígida, mas ainda ele pode ser orgânico, tá? Formado por fibras de colágenos, né? Que é isso aqui, ó, chamada de esponginas, que o pessoal já usou aí muito antigamente, né? Utilizavam essas esponjas aí para tomar banho, tá ok? Para a gente entender, então, como que é o funcionamento, como que esses seres sobrevivem, né? Como que eles vivem se eles não têm nenhum tipo de órgão, né? E de tecidos. Deu pra gente perceber que eles são filtradores, né? Porque a água entra pelos poros e eles filtram essa água. Então, eles promovem uma corrente de água que vai entrar por esses poros. Eles vão passar, então, aqui por esse átrio, né? E vai sair aqui no ósculo, tá? Então, entra pelo poro, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Quando ele entra, a água, né, vai fornecer oxigênio e ao sair ela carrega dióxido de carbono e resíduos. Então, é assim que acontece a respiração, né, pelas trocas gasosas por difusão. Então, a respiração e também a alimentação, ela ocorre pela água, né? Por essa capacidade que eles têm de filtrar a água. Então, eles vão respirar
quando a água entra pelos poros, passa pelo átrio, né, trazendo oxigênio, e quando ela sai, ela está carregando o dióxido de carbono que estava aqui nessa cavidade, que é o átrio, certo? E a alimentação, como que ela se dá, né? Quando a água vem, né, tem algumas partículas suspensas nessa água, né, como protozoários, algas ou até mesmo, né, bactérias, micro-organismos, tá? Então, essas partículas alimentares, elas são capturadas pelos coanócitos, que são essas células ovoides ciliadas aqui, né, na cavidade interna, né, que digere. Então, os coanócitos é que vai digerir essas partículas alimentares. E uma outra parte é absorvida pelos amebócitos, que são células livres, né, que eu falei para vocês, que ficam entre os pinacócitos e os coanócitos, tá? Que depois elas vão ser distribuídas aí a todas as células. Então é um processo muito simples, que tanto a respiração quanto a alimentação ocorre pela água, tá? Certo? Deu para entender? Legal, tá? Bem simples, né? E a reprodução? Então, como eu falei para vocês, é tudo muito simples esse grupo. A reprodução, ela pode ser assexuada ou sexuada. A assexuada, ela acontece por brotamento, dessa mesma forma que a gente está vendo aqui na imagem, né? Então, eu tenho uma esponja, a gente tem um broto, esse broto cai, né? Então, ocupando um ambiente adequado e temperatura ideal, né, de oferta de oxigênio, de alimento, crescem bastante e pode desenvolver brotos laterais. Então, aqui, ó, quando essa esponja está num ambiente ideal, né, com oxigênio, alimento, temperatura ideal, elas começam a se desenvolver, né, em formas de brotos. Esse broto se desprende, cai no substrato, que é um ambiente ideal, e ela começa a crescer até se formar, então, uma esponja adulta. Muito simples também. A reprodução assexuada, ela também pode acontecer por gemulação, né? Quando as esponjas, elas ficam sujeitas à escassez de água, né? Então, já ela não está num ambiente muito abundante, muito favorável, né? Então, elas geram pequenas bolsas, que é essa daqui, ó, né? Que é chamada de gêmula, tá? Que aqui ela foi ampliada, né? Essas gêmulas, elas têm células que realizam atividade metabólica quase nula, tá? E elas são revestidas aí por um revestimento resistente. Então, quando elas estão em condições favoráveis, né, essas gêmulas se desenvolvem, né, e formam uma nova esponja. Tá vendo que ela é protegida, então, por um revestimento resistente, tá? Então, essa bolsa, quando ela já estiver num local adequado, com uma grande quantidade de água, ela forma, então, uma nova esponja. Ela começa a crescer e a se desenvolver. Simples também. A regeneração, né? Que, como eu falei para vocês, elas possuem grande capacidade de regeneração. Então, por exemplo, elas foram cortadas, né, em vários fragmentos
e colocadas em condições favoráveis. Então, cada fragmento ele pode gerar um novo indivíduo, tá? Aqui, ó, para vocês verem, né? Então, aqui eu tenho uma esponja viva, ela foi completamente cortada, então aqui a gente tá vendo, né, vários pedaços dela aqui. Aí ela começa a se reorganizar, né? As suas células vão se juntando, ela vai se reorganizando até desenvolver uma nova esponja, né? Então elas possuem essa grande capacidade de regeneração. E por fim, a reprodução sexuada, que normalmente em prova é o que é mais cobrado pra gente, né? Vamos lá, pra gente entender. Em algumas esponjas há o mesênquima, tá? Que é uma estrutura, aqui ela não aparece escrito, né? Mas esse mesênquima é uma porção gelatinosa que forma as células reprodutoras, tá? Então, aqui dentro, no interior dessas esponjas, tá? Tem essa porção gelatinosa que forma a célula reprodutoras. Os espermatozoides, como a gente está vendo aqui, ó, os espermatozoides, eles são produzidos a partir dos amebócitos, que é aquelas células livres, né, que ficam entre aquelas células da parede externa e as células da parede interna. Esses espermatozoides, eles são lançados, tá? Eles são lançados na cavidade central, né, seguindo o fluxo da água, tá? Então, eles entram aqui, tá? E eles vão sair pelo ósculo. Então, eles vão encontrar o óvulo, tá? E vão sair pelo ósculo, chegando no oceano livre, tá? Se eles forem filtrados por uma esponja com gametas femininos, eles são capturados pelos coanócitos e fecundarão o óvulo, tá? Então, o óvulo fica no coanócito. Então, os espermatozoides, eles são produzidos nos amebócitos e os femininos no coanócitos, tá? Então, quando esse espermatozoide ele é lançado pelo fluxo da água e ele for filtrado por uma esponja que possui os gametas femininos, né? Eles vão ser capturados. Então, o óvulo automaticamente captura o espermatozoide, tá? E ocorre então a fecundação do óvulo. Vai se formar o zigoto ou ovo, que é a primeira célula de todo indivíduo animal, né? Isso aí a gente vai vendo ao longo dos grupos, né? Que todo indivíduo animal, após a fecundação, né, do espermatozoide com o óvulo, a gente tem o zigoto. Esse zigoto, né, essa célula, ela começa a crescer aqui, né? O zigoto, ela começa a crescer por mitose e ela forma uma larva móvel, né, que sai pelo ósculo. E ela nada até ela se fixar num substrato e se transforma num espermatozoide. E ela se transforma em uma esponja, tá? Então, tá vendo que a reprodução é muito simples também. Então, os espermatozoides produzidos nos amebócitos, eles vão seguir o fluxo da água. Se eles forem filtrados por uma esponja que possui, né, os gametas
femininos. Esses espermatozoides vão ser o quê? Capturados por esse óvulo, ocorre a fecundação, forma-se o zigoto. Esse zigoto sofre mitose e forma uma larva móvel. Essa larva, então, ela sai pelo ósculo, né, e nada, e vai se desenvolvendo, né, continua sofrendo mitose. Então, ela cai num substrato e ela se fixa. E ela vai se desenvolver, então, numa nova esponja. E aí começa todo o ciclo novamente. Então, ela cresce, se forma, se torna uma esponja adulta e começa todo o ciclo novamente. Então, é muito simples, né? Muito básico esse grupo, né? Por ter apenas esse representante, né? Então, os poríferos, o único representante são as esponjas. Então, por isso que é bem básico e bem fácil, certo? E a gente vai ter aqui a classificação com 3 tipos, que vai variar só o nome, mas é tudo esponja. O que vai é o formato. Então, asco são as esponjas mais simples, né, que elas apresentam uma forma semelhante a um cilindro oco, tá? Com uma abertura superior, que é o ósculo, que é a mais básica. A gente vai ter o cico, que são esponjas com a complexidade intermediária, apresentam o aspecto de um vaso fixo a um substrato. Isso aqui só a título de curiosidade. Leucon é a mais complexa. O átrio, né, aqui a cavidade interna é bem reduzido, né, e a parede do corpo apresenta sistema de canais e câmaras. Mas é a mesma situação, tá? Então, assim, é muito basiquinho. Então, essa classificação nesses 3 tipos de esponjas eu trouxe só a título de curiosidade, porque às vezes em prova pode aparecer esses desenhos para vocês. Então, só para vocês saberem que existem esses 3 tipos de esponjas, certo? Então, é bem simples, vou deixar alguns exercícios também para vocês, só para vocês praticarem. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.